Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo em ordem, tá? Estamos na área aí, vamos dar continuidade às nossas conversas sobre filosofia. Última aula, último vídeo que eu mandei para vocês, a gente trabalhou Aristóteles, né? Vamos só fazer uma releitura aqui, uma recapitulação das últimas aulas, para a gente ter uma sequência lógica daqui, tá? Aula 1, Introdução à Filosofia. Vimos os motivos pelos quais a filosofia surge em Atenas, a questão política, a questão social, a questão demográfica e a questão econômica. E depois a gente trabalhou a relação da filosofia com o mito como uma ruptura ou como uma continuidade, levando em consideração que para alguns autores é uma ruptura, para outros é uma continuidade. Depois na aula 2 a gente trabalhou os filósofos pré-socráticos e os sofistas, como os primeiros pensadores, os primeiros filósofos. Aula 3, Sócrates, o método socrático de conhecimento, a ironia maêutica. Aula 4, Platão. Fizemos um passeio pela República de Platão. Aula 5, Aristóteles e toda a ruptura dele com o pensamento platônico e o surgimento da ciência. Beleza? Última aula do bloco de filosofia clássica, helenismo. Tá? Então você pode colocar aí, aula 6, helenismo. Tá? E a ideia é que com essa aula a gente encerre o nosso ciclo, o nosso bloco de aulas sobre filosofia clássica. Tá? E aí o próximo vídeo a gente já começa a tratar de filosofia medieval. Beleza? Combinado? Então, antes de eu projetar aqui a aula, só fazendo uma introdução bem rápida aqui. Então, o que nós temos? Olha só, fácil. Em Sócrates, a gente tem o ápice de Atenas, o esplendor de Atenas. Tanto que em Sócrates a gente chama o período que Sócrates está vivendo de Idade de Ouro de Atenas. Tá? Não por causa de Sócrates, mas por conta do Péricles. Lembra? Péricles, o importante legislador de Atenas, que entre tantas coisas criou democracia, possibilitou o aumento do número de cidadãos em Atenas. Atenas atinge seu esplendor. A partir de Platão, Atenas ela começa a declinar. Certo? Em Aristóteles é a decadência de Atenas. Tá? Atenas já não tem mais aquela força das cidades-estado. O que vai acontecer? No ano de 322, Atenas é tomada, a Grécia é tomada pelo Império Helenístico, e aí a invasão dos povos da Macedônia sobre o Mar Egeu vai mudar completamente a estrutura ateniense. Logo, automaticamente, quando muda a estrutura de Atenas, muda também o quê? A filosofia. E aí nós vamos ter uma nova filosofia surgindo. Já não é mais aquela filosofia cosmológica como dos pré-socráticos, ninguém está preocupado com a origem do universo, e também não é mais aquela filosofia ontológica como dos socráticos. É uma filosofia meio que misturada com a cultura oriental, é uma filosofia que vai acompanhar essas transformações que Atenas está vivendo. Presta atenção na dica. É uma filosofia que vai ter um papel fundamental no pensamento cristão. É a filosofia helenística, é o chamado helenismo, que tem uma participação muito direta no cristianismo. Tanto que o helenismo a gente vai estender ele até o Império Romano. Quando você pega um conteúdo de história, costuma-se associar o Império Helenístico a Alexandre, o Grande. A filosofia ela estende o Império Helenístico. Desculpa, ela estende o pensamento helenístico. A gente vai até o Império Romano. São 400 anos de helenismo. Tá? Aí agora eu vou projetar a aula e a gente vai discutindo junto. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu compartilhar a aula. Vamos lá. Então, aula 6, helenismo. Beleza? O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam comigo é em que contexto ela aparece. Ela aparece no ano de 322, com a expansão da Macedônia sobre Atenas. Alexandre, o Grande, ele foi aluno do Aristóteles. Aristóteles ele é mentor de Alexandre quando criança. Então, Alexandre o Grande ele já havia tido contato com a filosofia grega.
Então, a gente já percebe aí alguns elementos que vão aparecer na filosofia helenística, tá? E eu queria que vocês entendessem algumas características do próprio Império Helenístico, porque quando vocês entendem essas características, automaticamente, o que vai acontecer? Vocês vão entender a filosofia. Porque, ó, os elementos eles estão juntos. Não tem como entender história sem entender filosofia. E não tem como entender filosofia sem entender história. E aí, algumas características do Império Helenístico. A primeira delas, e eu sumi dali. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por que que eu sumi? Gente do céu, cadê eu ali? Não, eu quero eu na reunião. Gente, só um minutinho, tá? Eu quero saber por que que eu sumi da imagem. Aí, voltei. Ó, vamos lá? Vamos retomar aqui? Cadê a aula? Helenismo, achei, ó. A primeira característica desse momento é que as cidades-estado elas desaparecem. O que o desaparecimento da cidade-estado tem a ver com o desenvolvimento da filosofia? Tem tudo, gente. Porque como a gente pensa numa política descentralizada, você acaba, de alguma forma, dando espaço a outros elementos, como cultura. Agora, tudo passa a fazer parte de um grande império, que é o Império da Macedônia. Isso, gente, de alguma forma, vai fazer com que a vida política, a vida pública, ela perca importância. Pensa comigo. Vamos discutir democracia. Não. Você vai discutir democracia no meio de um império? Vamos discutir cidadania. Também não tem muito sentido. Aquelas discussões do público que era comum em Atenas, no período socrático, ela vai perder importância, ela vai perder espaço, ela vai perder sentido. Porque a discussão da vida pública vai dar lugar à vida privada, a elementos importantes, como, por exemplo, a ideia de felicidade. As grandes escolas helenísticas, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, elas têm uma questão muito clara. Elas querem apontar para nós um caminho para a gente alcançar a felicidade. Elas querem apontar para nós um caminho para a gente atingir a ataraxia. Gil, o que é ataraxia? Ataraxia é uma palavra grega que significa paz de espírito ou felicidade. Vejam, é importante você entender isso. A gente não está preocupado agora com a estrutura política da cidade. Quando eu falo a gente, eu estou falando dos filósofos, tá? A gente não está preocupado agora com a participação dos cidadãos ou dos escravos da estrutura da sociedade. Não. Agora a filosofia ela vai apontar caminhos para que a gente, dentro de uma vida privada, encontre um sentido para a vida. E isso está diretamente ligado com isso aqui, ó, com o processo de aculturação que a filosofia vai sofrer a partir da dominação da Macedônia sobre Atenas. Atenção em mim, gente, é fácil. Tenho certeza que você entendeu isso. Ó, para o lugar das discussões macro, surgem as discussões micro. Ao invés de discutir elementos estruturais da cidade, democracia, escravidão, cidadania, a gente vai discutir elementos interior do homem, paz de espírito, felicidade, que é resumido nessa palavra, ataraxia. Ataraxia, gente, que vai se distanciar do pensamento clássico, nada mais é do que paz de espírito. Entenda, eu vou apresentar para vocês 4 escolas helenísticas. Cada uma apresenta um caminho para você alcançar a ataraxia. Vejam, todas entendem que a
A filosofia deve nos levar a uma paz de espírito. A filosofia deve nos levar a uma felicidade. A filosofia deve nos levar a uma ataraxia. Todas concordam com isso. Só que para cada uma, há um caminho para você alcançar a ataraxia. Tá? Então entendam comigo isso. É uma nova filosofia que está surgindo. Que vai começar no ano de 322 e vai até o primeiro século da era cristã. Beleza? Então é isso aí. Os próximos quadros, então, eu vou apresentar para vocês as 4 grandes escolas. Pensando em Enem aí, gente. Pensando em Enem. De 2013 para cá, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 7 provas. Das últimas 7 provas, 4 a gente teve questões sobre helenismo. Tá? Então, é um tema recorrente no Enem. E cada prova trouxe uma das 4 escolas. Estoicismo, ceticismo, cinismo e epicurismo. Então, fica de olho, porque você vai ver exercícios sobre helenismo em alguma prova. Beleza? Vamos embora. Primeira escola helenística. A gente chama de cinismo. E aí 2 nomes aparecem na sua prova quando for falar do cinismo. O Antístenes, que é o cara que criou a escola, mas ele não é o principal nome da escola. Ele não é o principal filósofo da escola. O principal filósofo do helenismo é o Diógenes. Diógenes de Sinope. Uma figura interessantíssima. Tá? Um sujeito muito engraçado em alguns momentos. Um sujeito bastante desprendido das coisas e que vai nos ensinar muita coisa. Primeira coisa, atenção. Geralmente, quando a gente vê cinismo, a gente é levado a pensar o significado que a língua portuguesa dá ao cínico. Alguém cínico é alguém sarcástico, é alguém irônico, às vezes é alguém mentiroso. Pessoal, não é esse cinismo que eu estou falando, tá? Não estou falando desse cinismo. Eu estou falando cinismo, gente, como uma escola filosófica. E da onde vem a palavra? Cinis. Cinis vem da palavra canis, cão, cachorro. O cínico, o cinismo, nada mais é do que viver como os cães. Ter uma vida semelhante à vida dos cachorros. E aí você pensa, como assim? Ter uma vida semelhante à vida dos cachorros? Fácil. Esses caras, eles entendem que o melhor caminho para se alcançar a paz de espírito, o melhor caminho para você alcançar a ataraxia, é você se preocupando com o agora. É vivendo o agora. Todas as vezes que eu me pego preocupando com coisas que não são do agora, eu perco a paz. Vejam, a gente está num momento crítico da sociedade. Imagino vocês no pré-vestibular o quão ansiosos vocês estão. Não sabe o futuro. Não sabe se, por exemplo, num vestibular, uma nota de corte ela vai diminuir. Deixa eu só ver. Eu sumi. Voltei? Voltei. Você não sabe se num vestibular a nota de corte ela vai diminuir, vai aumentar. Você não sabe como é que vai ser a concorrência. Você não sabe se os vestibulares são sediados e não sabe nem quando as aulas voltam. E isso, de alguma forma, tira a nossa paz de espírito. Que a gente fica ansioso, a gente fica com aquela expectativa. O que o cinismo ensina? Você fica preocupando demais com o amanhã, você não vai viver nem o agora de forma natural, você não vai aproveitar as virtudes do agora e nem vai adiantar o tempo. Mas aí você está pensando, Gigi, o que isso tem a ver com cachorro? Tudo, tem tudo a ver com cachorro. Porque o que o cachorro faz? Ele vive o agora. Veja, você tem um cachorro. Você vai viajar, passar o final de semana na roça. O que você pensa? Bom, vou encher a tigela de ração, porque até amanhã, a hora que eu voltar, tem comida suficiente para o cachorro. Só que, gente, o cachorro ele não vai pensar na hora que ele vê a tigela, eu vou comer só metade, porque eu não sei se à noite eu vou ter comida. Ele não vai pensar nisso. O cachorro vai fazer o quê? Ele vai comer.
Ele não está preocupado se amanhã ele vai ter o que comer, se à noite ele vai ter onde dormir. Ele vive o agora. O cinismo ele parte exatamente desse princípio de experimentar, de experienciar, de viver o agora como forma de alcançar a ataraxia. Todas as vezes que eu busco contato com coisas externas, eu perco a paz. Eu perco a ataraxia. Tem duas passagens muito interessantes na vida do Diógenes. Há um momento, por exemplo, que ele está com a esposa, não a esposa, a companheira dele, porque é legal essa parte, até da ética cínica, já vi exercícios falando de ética de cinismo. O cinismo ele parte da ideia de que eu não posso me prender a regras de uma sociedade. Porque se eu me prendo a uma regra, essa regra está exterior a mim. E se eu deixo de viver agora porque existe uma lei, existe uma regra, eu vou perder a paz. Porque eu estou preocupado com a lei. Então, eu preciso agora viver o agora. Então, tem um momento que está o Diógenes com a sua companheira na praça central de Sinope. E eles começam a namorar. E a tradição conta que à tarde, não é nem à noite, eles começam a namorar, pá. De repente, eles tiveram vontade de fazer sexo. O que eles pensaram? Vão para uma casa, vão para um lugar, num quarto fechado, porque lá é o lugar certo, porque é imoral fazer sexo na rua? Não. Fizeram na praça. Porque eles estão desprendidos de regras, eles estão desprendidos de verdades absolutas. O que eles querem viver é o agora. E vivenciando agora, eles alcançam a ataraxia. Há uma outra história interessante na vida do Diógenes. Contam que no final da vida dele, ele não andava nem com roupa mais. Porque a própria roupa tira dele a naturalidade da vida. Preocupar-se, por exemplo, com o que vai vestir. Então, não há um momento da vida dele que ele resolve andar pelado pela casa dele. Ele morava num sítio, afastado da cidade. E uma vez Alexandre o Grande está passeando por Sinope, está passando por Sinope, e ouve falar da fama do Diógenes. E diz às pessoas, olha, me levem até esse cara, porque eu quero conhecê-lo. Levaram Alexandre até Diógenes, e conta a história que Alexandre se deparou com Diógenes pelado, dentro de um barril. E ele vira para Diógenes e fala, olha, eu sou Alexandre, o grande imperador da Macedônia. Peça a mim o que você quiser que eu vou te conceder. E contam que Diógenes olhou para cima e fez assim para Alexandre. Aqui, ó, a mão. Olhou para cima e fez assim para Alexandre. E disse a Alexandre, olha, de você eu só quero uma coisa. Que você saia da frente do meu sol. Porque o que importava para Diógenes não era o quanto de dinheiro que Alexandre podia dar para ele, o conforto, não. O que importava para Diógenes era o sol que o aquecia. Então o cinismo aqui ele está ensinando exatamente o quê? Quanto mais contato eu tenho com o agora, mais feliz eu vou ser. Mais fácil de encontrar a ataraxia. Mais fácil de encontrar paz de espírito. E se você reparou, eu falei do barril. Diógenes está dentro do barril. E o Chaves, o seriado Chaves, né, o personagem Chaves, é inspirado no Diógenes. Uma vez eu vi uma entrevista do Bolanhos, né, o X-Espírito, o autor da série, que ele explica que o barril na cena do Chaves é exatamente uma homenagem que ele quer fazer ao Diógenes de Sinope. Porque o Chaves ele não mora no barril. O Chaves ele mora no 8. Alguns episódios chamam de Chaves do 8, que é o apartamento que ele mora é o 8. O que é o barril para o Chaves? O barril é o lugar da ataraxia. Ele entra no barril quando ele está chorando. Ele entra no barril quando ele está com fome. Ele entra no barril quando ele está triste. Ele entra no barril quando ele apanha. E lá ele permanece até ele alcançar a ataraxia. Porque o barril é o lugar dele ter contato com a sua virtude. O barril é o lugar dele encontrar com essa naturalidade dele. E olha como o Chaves é cínico, no sentido filosófico. Ele quer brincar, ele quer jogar beisebol, ele não tem grana para botar uma bolinha de beisebol. Ele pega uma tampinha de garrafa. Ele não tem taco, ele pega uma vassoura. Ele não tem dinheiro para ter uma bola de couro, ele faz uma bola de papel.
Ele não tem carrinho de plástico. Ele faz com a caixinha de sapato. Porque o que importa para ele não é como é o carrinho que ele vai brincar, mas sim ter o que brincar. E olha que legal, para a gente terminar no cinismo. Jesus Cristo é um sujeito que se apropriou demais do discurso cínico. Por várias vezes no Evangelho, a gente vê narrativas de Cristo onde ele está usando do cinismo como discurso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Olhai os pássaros do céu, os lírios do campo, não plantam nem ceifam, mas o vosso Pai do céu não os deixa faltar nada. Quanto mais aos seus filhos. Então, na fala de Cristo, a gente vê muita ideia do cinismo. Então, primeira escola, cinismo, ok? Então, as coisas externas, elas tiram a paz. Tem contato com agora. Confesso para vocês que essa é uma escola que eu preciso aprender muito. Eu preciso aprender a ser um sujeito mais cínico. Eu sou muito agitado, enfim. Segunda escola é o ceticismo. Foi o último Enem que trouxe helenismo, falou do ceticismo pirrônico. Pirro de Elis é o principal nome, né? E ceticismo pirrônico por conta do Pirro de Elis. Beleza? E o que essa escola vai falar? Cético. Para o cético, gente, toda ideia sempre vai ter uma ideia oposta. Sempre. Gente, para aquilo que você acredita, por mais que isso para você seja uma verdade absoluta, existe uma ideia oposta a isso que você acredita. Sempre vai ter alguma coisa ao contrário. Eu sou corintiano. Eu acredito que o Corinthians é o melhor time do mundo. Mas existe uma ideia oposta ao que eu acredito. O ceticismo ele parte do princípio que as ideias, as verdades, elas não são universais. Porque sempre haverá uma verdade oposta a uma tese. E a ataraxia consiste justamente nisso. Porque quando eu fico embatendo ideias, quando eu fico chocando teses, quando eu fico colocando ideias contrárias uma à outra, eu vou perder a paz de espírito. Eu acredito nisso. Me apresentaram isso como antítese. Se eu ficar chocando essas teses, eu vou perder minha vida. Gente, o ceticismo ele vai se misturar um pouco com o cinismo. No sentido de que é o agora, é aquilo que eu acredito hoje. Eu sou um sujeito religioso, católico, bastante praticante, e vivencio muito a minha fé. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha um professor que eu sou apaixonado por ele. Muito de eu ser professor de filosofia hoje se deve a ele. Só que ele é um ateu convicto. Se ele sentar com o Papa e conversar com o Papa, ele convence o Papa. Ou pelo menos ele coloca uma pulguinha atrás da orelha do Papa. De tão convicto que ele é. E eu me apaixonei pela aula do cara. Nossa, fantástico. O melhor professor que eu já tive na vida. E às sextas-feiras ele dava as aulas dele. E por várias vezes ele criticava a fé. E acabava a aula, eu ficava, será que eu perdi tanto tempo da minha vida e Deus não existe? E eu ia para casa com aquela angústia. E era legal porque no sábado ia no grupo de jovens, no domingo ia na missa, eu recuperava aquela fé que estava balançada. Durante a semana eu ia para a faculdade, me apresentava uma outra tese. Eu ficava naquilo. E durante um tempo, o que foi acontecendo comigo? Sumi! Achei. Peraí que eu sumi daqui, gente. Deixa eu só voltar aqui. Stop share. Aqui. Vai voltar. Não vai voltar. Aí, voltei. Eu estava falando para vocês. Aí, durante um tempo, o que foi acontecendo comigo? Eu comecei a ficar angustiado. Porque eu fiquei pensando, será que o que eu acredito, então, é mentira? Será que tudo que eu aprendi é mentira e Deus não existe?
Eu fiquei tentando encontrar qual era a verdade mais verdadeira. E eu confesso para vocês que foi um semestre que eu perdi a ataraxia. Até que um dia, eu falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou suspender o juízo. E o que é a suspensão do juízo? Tem até uma palavrinha grega que representa, é epoché, E-P-O-C-H-I, epoché. Epoché, joga pro alto. No que você acredita? Você acredita nisso? Então, beleza. Assuma para si essa sua verdade. Entenda que ela não é absoluta, porque tem uma ideia oposta a ela. Mas segue a tua vida. Todas as vezes que te apresentarem uma ideia oposta ao que você acredita, você corre o risco de perder a paz de espírito. Você corre o risco de se distanciar da ataraxia. E aí, por exemplo, como é que eu fiz na faculdade? Vocês vão dar na faculdade logo, vocês vão vivenciar isso. Beleza, durante essa aula eu preciso entender isso e perceber que isso é importante. Mas a minha fé é nessa verdade. Percebam quantas vezes vocês ficam aí perdendo a paz de espírito, ficam aí incomodados, porque há uma ideia oposta àquilo que você acredita. Não estou falando só do ponto de vista religioso, não. Estou falando do ponto de vista político, falando do ponto de vista ideológico, estou falando do ponto de vista afetivo. A gente perde muito a paz de espírito porque a gente fica embatendo ideias. Quando, segundo o Pirro, a ideia é epoqué, jogar para o alto, suspender o juízo. Partir sempre daquilo que é a sua verdade. Beleza? Cinismo, contato com o natural, com o agora. Ceticismo, não embater ideias. Aí vai ter uma terceira escola, que é o epicurismo. Recebe esse nome por conta do Epicuro, que é o principal nome. O criador da escola. Aliás, o Epicuro ele é contemporâneo do Platão. Tá? Ele até fez uma escola, realmente, escola física em Atenas, os Jardins de Epicuro, que depois, durante o Império Helenístico, vão retomar a ideia de Epicuro. Aliás, os Jardins de Epicuro ele era até concorrente direto da Academia de Platão. Mas vamos lá. O que Epicuro fala? Ele fala o seguinte: o prazer é bom. O prazer humano é gostoso. Eu não posso negar o prazer. Só que presta atenção. Tudo que me dá prazer e que eu faço de forma exagerada, eu vou perder a paz. Na ideia do Epicuro, os prazeres abusivos, eles tiram a paz de espírito. Então eu preciso buscar contato com coisas que me dão prazer. Ok? Só que eu tenho que encontrar uma justa medida para o que me dá prazer. Um equilíbrio para o que me dá prazer. Eu preciso entender que os prazeres deles devem ser vivenciados de forma moderada. Vejam, eu adoro comer. Comer me dá muito prazer. Se quer me deixar feliz, põe um prato de comida na minha frente. Só que quando eu como demais, eu tenho dor de cabeça. Eu vou dormir, eu ronco. Eu tenho pesadelo. Eu fico mal-humorado. Eu poderia ficar feliz com aquele prato de comida que me satisfez naquela hora. Foi um prazer moderado. Só que quando eu não me contive com aquilo, eu não dominei aquele prazer, eu fui dominado pelo prazer, eu perdi a paz de espírito, eu perdi a ataraxia. Eu já vi professores, inclusive já vi em vídeo aula, então tomem cuidado com o que vocês estão vendo por aí, tá? Eu já vi professores falando que, segundo Epicuro, é necessário negar os prazeres para alcançar a ataraxia. Está errado. Não é negar os prazeres, porque o prazer é bom. É usar o prazer de forma moderada. Então, ó, comer de forma moderada, ter bons amigos. Tudo o que eu vivo, tudo que eu pratico, que não gera em mim um prazer moderado, e sim gera um prazer abusivo, em algum momento vai me tirar a paz de espírito. Bebida alcoólica. Gente, é claro que uma cervejinha é gostoso.
Tomar uma cerveja com os amigos, dar risada, legal, uma taça de vinho para quem gosta, eu não gosto, mas para quem gosta, bacana. Agora pensa o exagero da bebida. Vai gerar um vício, vai gerar uma dependência, vai fazer com que pessoas se distanciam do indivíduo. Sem contar da dor de cabeça, do bafo. Então, a ideia é, tudo que gera prazer deve ser feito de forma moderada. Enem de 2018, se eu não me engano, 2017. Você vai encontrar uma questão do Epicuro e a resposta é exatamente prazeres moderados. Tá? Se eu não me engano, é Enem de 17. 17 e 18. Então, qual que é a ideia do Epicuro? Eu tenho que buscar vivenciar o prazer, mas todos de forma equilibrada. Eu tenho que encontrar uma justa medida para o prazer. Beleza? E última escola helenística é o estoicismo, que tem na figura do Zenão de Cício o seu grande nome. O estoicismo vai chegar no Império Romano. E eles entendem, gente, que a ataraxia ela se dá quando eu me encorajo por alguma coisa. E olha que ideia interessante que eles têm. Para eles, tudo acontece por uma razão divina. Todas as coisas elas têm um propósito divino. Todas as coisas, e divino aqui não necessariamente Deus, tá, gente? Depois do Império Romano eles vão atribuir isso a Deus, mas algo metafísico. As coisas acontecem por alguma coisa externa que me enche de coragem. Gigi, não entendi. Beleza, vou te dar alguns exemplos. Você pensa que morreu uma pessoa, um amigo seu morreu de acidente de carro, bebeu, chapou, de forma irresponsável pegou o carro, morreu. Aí a mãe desse menino está na beira do caixão chorando. Perdeu um filho, natural o choro. Aí alguém abraça ela e fala assim, olha, fica tranquilo, fica tranquila. Deus levou ele para perto dele, ele está num lugar melhor. Quando essa mãe ouve isso, ela se enche de coragem para enfrentar a morte. Porque ela vai entender que lutar contra a morte é impossível. Não dá para lutar contra as coisas. O estoicismo é uma filosofia que nos coloca numa condição de que não dá para lutar contra as coisas, o que nos dá para enfrentar essas coisas. E quando eu atribuo a uma razão divina o acontecimento das coisas, aquilo me enche de coragem. Aquilo me complementa. Eu entendo, gente, que não dá para lutar contra essas coisas. Eu aceito que eu não posso modificar, porque Deus assim quis. Eu aceito que eu não consigo mudar essas coisas. Lutar contra a morte, perda de tempo, contra a velhice. Não, é aceitar. E quando eu aceito isso, o que acontece comigo? Eu me encho de coragem. E é legal porque chega uma hora que os estoicos vão falar assim, olha, uma das formas que você vai ter para se encorajar é encarar as coisas pela razão. Eliminar todas as paixões. As paixões, elas nos enganam. A gente deve sempre agir pela razão. A razão vai nos convencer de que algo divino possibilitou com que aquilo acontecesse. E porque esse divino possibilitou que aquilo acontecesse, eu vou viver. Entendendo que as coisas são assim. Então, quando, por exemplo, a gente toma uma decisão de forma estoica, a gente está tomando essa decisão, gente, pela razão. Entendendo que aquilo é o melhor para ser feito. Porque algum elemento sobrenatural, Deus ou algum elemento metafísico, levou a essa decisão. Beleza? Tranquilo então, né, gente? Stop share. Voltando aqui. Fiquem com Deus. Logo eu vou postar o próximo vídeo. E precisando, é só mandar pergunta. Fechamos? Tchauzinho, gente.